Seja muito bem-vindo a mais um podcast. Aqui nós estamos numa série, numa edição especial, que é o Iron Week Podcast, aonde histórias que forjam líderes. Para quem não me conhece, sou Ellen Lourenço, embaixadora desse incrível movimento que é o Iron Week. Eu não poderia, como sempre faço, perder a oportunidade ou a chance de trazer para vocês assuntos relacionados a esse projeto, que é onde se fala muito corpo, mente e espírito, né? Então, melhor do que eu falar, eu trouxe aqui profissionais, instrutores, principalmente os nossos mestres do Iron Week, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto. E eu estou com um convidado aqui que, gente, para mim, ele é uma pessoa assim que, olha, já nos bastidores aqui, eu já falei que já põe para gravar, porque já o negócio começou a ficar bom logo nos bastidores. Mas, sem muitas delongas, convidando ele aqui para vocês, ele que é educador físico, um entusiasta e especialista na área do esporte, principalmente relacionado ao esporte com a natureza. Ou seja, né, gente, aquele ser humano que está em contato direto com aquilo que, meu Deus, não tem nem o que falar, que é as maravilhas da grande Florianópolis, né, desse estado incrível, maravilhoso, e praticamente tudo que se trata do aprendizado ao ar livre, né? Então, com vocês, o meu convidado de hoje, gente, meu convidado de honra, Sérgio Machado. Seja muito bem-vindo aqui ao Heroic Podcast. Para mim é uma honra, uma satisfação te receber, principalmente ter vivido experiências incríveis com você lá no Iron Week, e obviamente que a gente não ia perder a oportunidade de trazer um pouquinho aqui da sua história, da sua vivência, e principalmente do que é para você estar num projeto desse, num movimento desse, podendo despertar nas pessoas esse espírito aventureiro, principalmente em conexão com a natureza, né? Que foi algo que realmente me impactou num sentido de que quando eu vi você como um mestre para nós ali. Mas antes da gente ir para esse assunto do Iron Week, me fala de você, Sérgio, que a gente sabe que por trás de todo grande negócio, toda grande ideia, existe um ser ser humano. E eu quero conhecer esse ser humano, quero que você se apresente, conta para nós. Legal, é um prazer estar aqui com você, Ellen. O Iron Week na verdade, ele, vamos dizer assim, ele é hoje ele é o cume de uma montanha, né, que a gente está escalando há muito tempo, né? Então, realmente essa questão da natureza, eu acho que ela vem me forjando desde criança, por ter uma infância muito ao ar livre. Minha mãe é filha de pescador e o meu pai filho de caçador. Olha! Então, imagina. O meu avô caçava ali atrás do Cambirela e a minha mãe pescava com meu pai ali na Bahia Sul, né, entre Barra do Aririú e Ribeirão da Ilha, que um fica bem de frente pro outro, né? Sim. Naquela época, muita gente né, a maioria das pessoas não sabe, mas muita gente da Barra do Aririú, na Palhoça, casavam com as pessoas que viviam no Ribeirão da Ilha, porque era só atravessar reto de canoa, sim, com vento sul e chegava do outro lado. Então é um de frente pro outro. Pertinho, né? Pertinho. E pelo rio, e pelo rio Cubatão do Sul, eles adentravam o sertão, né, de Santo Amaro da Imperatriz, para fazer trocas. Então eles trocavam daí os peixes por farinha. Que legal. Então os escambos aconteciam assim, dessa forma, né? As estradas eram muito ruins, então tudo isso, a maior parte era andando e em canoas, né? Então meu avô era o meu avô por parte de mãe, era um exímio velejador de canoa de Garapuvu, canoas grandes. Tá explicado. E o meu avô, por parte de pai, ainda é vivo, tá com 103 anos. Ah, mentira. Tem 103 anos. Sério? E ele caçava, né, desde pequeno com o pai dele, daí nos morros ali do Cambirela, indo de Cambirela até Paulo Lopes, pela mata. Imagino que não tem de história, né? Então eu adoro conversar com ele. Já quero conhecer. Na verdade, a gente poderia fazer um podcast só com ele, porque é muito louco o que ele conta. Ele conta. Imagina, gente, de matar a anta em rio. Tô falando 100 anos. Uma loucura. Isso aqui nos arredores de Floripa. Mas daí, a minha história vem sendo forjada daí, entendeu? Eu estava sempre na praia, na beira da praia, e sempre na montanha. Então, dos dois lados, visitando a família do meu pai e visitando a família da minha mãe. Então, ou eu estava na floresta, ou eu estava na praia. Minha mãe não podia ver uma pedra que já queria tirar ostra, queria tirar marisco, queria pescar.
Que top. Então, acampava muito quando era criança, vivia em camping, chegava dezembro, a gente se internava em alguma praia e ficava lá o verão inteiro. Então, morava 4 meses, 5 meses em barraca, imagina, na beira de um rio, na beira de uma praia. Que massa. E isso daí ficou incutido. Eu fui crescendo, fiz colégio, né, ensino médio, chegou na hora da faculdade, também virei atleta dentro do colégio, então praticava muito esporte, aquilo ali era, de todas as notas que eu tinha no boletim, a única que era 10, né, todos os trimestres, era Um esportista educação nato. física, nunca tirei menos do que 10, Que nunca. Então eu sempre amei o movimento, né? Então estar em movimento, sempre amei. Então quando tinha, por exemplo, os meus amiguinhos no colégio fugiam de dançar, eu amava dançar, eu queria dançar, principalmente se tivesse, né, uma garota junto ali para dançar, eu era o primeiro. Bom, então essa história aí me levou muito para esse lado. Então meu pai tinha um restaurante, depois ele queria que eu fizesse administração, e eu fiquei com uma dor no coração, assim, puta, ajudo ele ou faço o que eu amo, né, que era realmente o esporte. Sim. E aí eu tentei, falei para ele, ó, eu vou tentar administração lá na UFSC, vou fazer o vestibular, se não der, eu vou para minha área, vou fazer o que eu quero. Aí eu tentei na UFSC, não deu. E aí, logo em seguida, eu fiz para Educação Física na UDESC e passei. Então, eu falei, cara, é o destino. Isso. É um sinal. É o destino. E daí, na faculdade, eu montei o projeto de uma empresa para trabalhar com esportes na natureza. Que massa. Entendeu? Então, já na faculdade, eu já tinha esse sonho. E lá eu aproveitei todos aqueles profissionais que tinham por lá e fui construindo essa ideia. Apresentei para vários professores, todos eles amaram, acharam que era sensacional, mas eu também sempre fui muito empreendedor. Então com 16 anos eu já tinha sido emancipado e já tinha uma empresa. Então eu fazia faculdade, mas eu já tinha minha empresa, que era uma empresa de confecção. Então eu produzia as camisetas numa estamparia e vendia. Eu mesmo criava as artes. Então eu sempre gostei muito dessa parte de criatividade, de criação e desenvolvimento. Então, com isso, eu já tinha uma fonte de renda, né, que me impediu, logo que eu me formei, de ir para o meu sonho lá da agência. E, bom, a empresa acabou tendo alguns problemas, eu tive uma sócia, depois acabei me desfazendo da minha parte da sociedade e acabei sozinho e acabei falindo. Fali completamente, perdi tudo que eu tinha. Quem nunca? Isso. E aí, quando eu perdi tudo que eu tinha, eu falei, cara, agora é a hora. Deserto, adoro essa história de Então, deserto. aí eu comecei a procurar. E aí eu procurava, eu me lembro que eu tinha... Aí eu comecei a trabalhar de vendedor, eu dava aula de natação, complementava com vendas, e buscava algo nos jornais para eu começar, porque eu não tinha nada de grana, né? Então, morava com... Isso foi com quantos anos já? Isso daí a gente tá falando em 94, 95, 96... Ó, eu vou fazer as... 26 anos, mais ou menos, 27, né? Já tinha 27 anos por aí, 27, 28. E, enfim, aí eu encontrei num jornal, folheando um emprego, naquela época a gente procurava no jornal, né? Sim. Então, tinha lá, coordenador de recreação de um hotel fazenda no Rio Vermelho. Por coincidência, do lado, quase, da casa da minha esposa, né? Dos pais da minha esposa. E aí eu falei, cara, eu vou pra lá amanhã. Então, tava sem carro na época e tudo, peguei o ônibus, fui pra lá, tava morando com meus pais em Capoeiras. Fui pra lá, me apresentei, levei o meu currículo, levei o projeto que eu tinha feito no colégio. Quando eu fui entrando e
o gerente foi me levando e mostrando as áreas, eu falei, meu Deus, não, essa vaga é minha, essa vaga é minha, essa vaga é minha. Porque, tipo, eles tinham um rio atrás do hotel, aí eles tinham os caiaques. Mas... E eu ganhei meu primeiro caiaque com 8 anos. Nossa, você ficou enlouquecido, né? Falei, cara, caiaque? Então aí tinha... Aí ele me mostrou um outro setor de uma parte de treinamento, que daí mais pra frente isso vai linkar com o Iron Week, depois eu te explico. Uhum. Mas aí tinha uma parte de treinamentos com parede de escalada, tinha as pedras, onde já tinham trilhas para mirantes na montanha. Então tinha a montanha, a praia, né, que ficava alguns metros para frente, tipo assim, 1 quilômetro andando pela estrada na frente do hotel, você também estava na praia, que era a praia do Moçambique. Uhum. E aí passava pelas dunas. Nossa, Enfim, imagina. aí eu falei, cara, isso aqui é o paraíso, Paraíso. eu preciso trabalhar aqui. Trabalho dos sonhos. Trabalho dos sonhos. Que E não deu outra. deu certo. Como eu falei que eu poderia me mudar, Uhum. aí saía da casa da minha mãe e ia pra casa da sogra. Sim. Fui pra casa da sogra, fui morar na casa da sogra, falei, aí eles super toparam, assim, né, por causa do meu currículo já, então eles toparam na hora. Mas eu não tinha muita experiência com recreação. Aí fui estudar recreação, amei trabalhar com recreação, trabalhei durante 2 anos e aos poucos, dentro da recreação, quando eles me deram a sala de recreação, ele me levou e me mostrou a sala de recreação. Era uma porta, e dentro dessa porta tinha um quadrado atrás, sei lá, de 1 por 1, com 3 bolas murcha, 2 raquetes de tênis quebrada, uma raquete de paddle meia boca e mais nada. Quando eu saí desse hotel, a minha sala era, vamos dizer assim, 6 por 6, em termos de coisas que a gente implantou dentro do hotel. Que massa. Então, aos poucos eu coloquei os esportes de aventura lá dentro e assim que os esportes começaram a rodar dentro da recreação, eu fiz um projeto para o dono do hotel para a gente montar uma agência, porque a gente poderia não mais só oferecer isso como uma recreação, mas sim ter um ganho extra, né? Então eu notei que a gente poderia ter um ganho extra. E esse ganho extra, a ideia era montar uma agência e a gente seguir dali. E foi o que a gente fez. Então eu saí do hotel de recreação, montei a agência, trabalhei para ele 6 meses, descobri que eu fazia tudo. E eu falei, mas se eu faço tudo, por que Vou fazer pra mim. Por que eu preciso trabalhar para ele? Não preciso. Então, aí eu montei a minha empresa, que era a Adrenailha. Que é a Adrenailha hoje. Isso. E aí... Como que surgiu o nome Adrenailha? Uma lista, um brainstorm de palavras que tem a ver com o que eu fazia, né? Principalmente com as sensações que a gente tem, né? E na época o que mais atraía, que era a questão da adrenalina mesmo, né? Então adrenalina e adrena com isso, Adrenailha. Fica muito parecido com adrenalina e... Na verdade, esse nome eu até dei pro dono lá do hotel e ele não quis, ele não gostou do nome. Ele não gostou do nome, eu peguei o nome e botei no bolso. Não, é pra ser seu. Então aí eu botei no bolso o nome e falei, ainda bem que ele não quis esse nome. Que top. Agora me fala uma coisa dessa sua jornada. O que você acredita? Na verdade, assim, me fala a gente sabe que são vários, altos e baixos. Só que a gente sabe que tem alguns momentos de desafios na nossa vida, aquele famoso deserto, que contribui para a gente estar onde a gente está hoje. Quero que você compartilhe com a gente, um momento assim na sua vida que você acredita que foi fundamental para te colocar neste lugar. E qual foi o aprendizado que você teve com esse desafio? Que pode ser, às vezes, uma situação que aconteceu, uma história, algo, uma virada de chave, talvez no meio do processo. Conta para nós. Tem uma bem legal. Porque como a gente... rapidamente eu consegui criar vários roteiros e programas, né, com a Adrenailha, a gente chamou a atenção de uma agência. Então eu conhecia bastante de atividade física, de esportes e da aventura. Mas eu conhecia muito pouco da natureza e menos ainda de turismo.
Então, a Adrenailha nasceu baseada na adrenalina, entendeu? Na adrenailha, nos esportes de aventura, no esporte, na ação, no movimento. Mas faltava conectar outros 2 setores que eu queria. Se eu queria trabalhar com turismo, eu tinha que entender de turismo. Se eu quisesse ir para trabalhar dentro da natureza, eu tinha pouco conhecimento da natureza. Então surgiu nessa época uma agência de turismo no centro da cidade com um programa chamado Floripa Quatro Tempos. Esse Floripa Quatro Tempos, eles queriam vender Florianópolis nas 4 estações do ano. Isso era em 2003, 2004. Eles já tinham essa ideia de vender ecoturismo em Florianópolis, porque eles trabalhavam com grandes operadores a nível nacional, entendeu? Essas operadoras, elas estavam querendo trazer turistas para cá, mas não tinha ninguém para operar. Então eles fariam a parte, né, de agenciamento e nós a parte de operação. Sim. E aí eu fui trabalhar com eles, ganhando menos de um salário mínimo, muito menos. Eu ia de ônibus. Muito pelo amor, então, né? Eu não tinha... a grana que eu tinha para almoçar era um... Como é que é o nome? Aquele, não é pizza, é o calzone. Calzone. Eu almoçava um calzone todo dia, cara. Todo dia. A única coisa que eu tinha para comer era aquilo ali. E tinha a grana do ônibus. Mas o meu objetivo era o aprendizado do turismo, né? E essa sociedade, que era uma promessa que vinha pela frente, mas eu tinha que aprender muita coisa. Aí trabalhando lá eu aprendi muito sobre o que é uma operadora, o que é uma agência, né, qual é o trabalho de um, qual é o trabalho do outro, o que faz um guia de turismo. Top. Como que se monta uma viagem, como é que se faz um roteiro definido. Então aí eu fiquei responsável por isso, para começar a montar esses roteiros, para começar a atender operadores. Então a gente levou 6 meses para criar esses primeiros roteiros. E nesses 6 meses eu vi que eu precisava também da parte de natureza. Então eu precisava aprender. E aí eu comecei a procurar cursos. Eu encontrei acho que o melhor curso que eu fiz até hoje na minha vida, que foi na Fundação Boticário. Nessa época a Fundação Boticário era muito forte em treinamento e desenvolvimento de pessoas para unidades de conservação. Olha. E eles tinham um programa a nível mundial. Um programa a nível mundial muito bom, com instrutores vindo dos Estados Unidos, da Costa Rica, de Galápagos. Então, e era por currículo a inscrição. Então eram só 25 vagas e eu me inscrevi naquilo. Me inscrevi e fiquei ali, né, torcendo. É meu. Mas eu fiquei em 26º nas vagas. Fiquei em 26º e, de repente, faltando 2 dias, uma pessoa desiste. Olha. E aí eu tinha 2 dias para fazer a inscrição e não tinha grana. Aí eu fui no famoso BESC. O BESC, Banco do Estado de Santa Catarina. Olha só. Eu tinha... Eu já ia perguntar. Nem tu conhecia o que era o BESC, hein? Agora eu conheço. Então, aí eu fui no BESC e fiz um empréstimo. Olha só. Porque era caro o curso. Bendito BESC. Bendito BESC. Nessa época, o meu sócio era meu irmão. Meu irmão era meu sócio nessa época. Foi meu primeiro sócio. Eu tive um outro sócio antes, não, mas ele, assim, no papel foi meu primeiro sócio. Top. E ele também trabalhava na agência. Né? Ele trabalhava na agência na parte financeira, mas ele ganhava um salário melhor porque ele assumiu a parte financeira da agência. E eu não, tinha um salário bem, bem baixo. E então, aí no BESC eu paguei a inscrição e fui. 15 dias internado dentro da RPPN de Salto Morato. Ela ainda existe, né? Ela é da Fundação Boticário. E dentro desses 15 dias eu tive aula com as melhores pessoas que poderiam ter vindo na minha vida. Né? Que é o Greg McFarlane, que é um cara que desenvolveu trilhas em todas as unidades de conservação dos parques dos Estados Unidos. Caraca.
o diretor de Galápagos na época, então do Parque Nacional de Galápagos, deu aula para nós. Aí os diretores biólogos que trabalhavam com unidades, com educação ambiental em unidades de conservação do Brasil, né, os que eram coordenadores, né, dos educadores ambientais, deram aula para nós. E a pessoa lá que desenvolveu, né, todo esse programa, que era o cara que organizou e criou toda a parte de conservação da Fundação Boticário. Esqueci o nome dele agora, mas ele é brasileiro. Era o único, assim, brasileiro. Tinha ele mais uma professora. O resto todo mundo estrangeiro e... Caraca, e todos que estavam lá, eu era o único do turismo. Olha. Entendeu? Então, olha o pensamento, né, de que o turismo, ele é educacional em primeira linha, mas poucas pessoas trabalham com isso. É verdade. Então, o turismo, ele aí é a questão que tu falou da experiência. Mas, enfim, aí eu consegui fazer esse curso, foi sensacional, eu voltei de lá, já não querendo nem cobrar para levar as pessoas para a natureza. Minha mulher pirou, falou, tu fez um empréstimo. Eu falei, não, mas as pessoas precisam ir para a natureza, isso é uma necessidade, a gente tem que reconectar todo mundo. Não precisa pagar, vamos levar. Ela ficou maluca. Achou o seu propósito de vida aí lá. mesmo ela ficou maluca mas eu achei meu propósito, né? Porque daí eu consegui conectar o que é a atividade física quando tu tem essa parte educacional. Quando tu consegue entender e compreender o ambiente que você está, né? E o quão importante ele é para tua vida. Que massa. Porque, na verdade, ele é a essência da tua vida, né? Nada disso aqui existe sem ele. É verdade. E a gente esquece, a gente está aqui dentro, mas não existe nada. Olha só, eu tenho um monte de perguntas pra fazer pra você. Vai longe, querida. Mas... se tu deixar eu falar... Mas, não, eu deixo, porque eu adoro, assim, é muito importante. Para quem já me acompanha aqui, por mais que a gente tá nesse tema, que é uma novidade, eu sei que vocês estão amando as novidades que eu tô trazendo para vocês, mas é como eu até estava falando nos bastidores com o Sérgio, né, sobre quando a gente toma uma decisão de adotar um estilo de vida. E o fato de eu ter vindo para Floripa com essa proposta de, cara, você tem tudo à sua disposição, você tem toda a natureza à sua disposição, a seu serviço. E uma das coisas que eu acho mágica, que eu vejo de uma forma muito clara, até mesmo no processo do Iron Week, é que a natureza, ela é a única capaz de te dar sem te cobrar nada. Eu acho que eu aprendi isso com você, né? Numa das aberturas lá. Imagina que você tem o sol que te dá a luz e amanhã ele não vai te cobrar a luz que ele te deu, né? Então, assim, é muito sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. Mas pra gente entrar, principalmente, vai ser esse altos e baixos da sua história, tá, Sérgio? Eu quero que você compartilhe com a gente literalmente essas suas vivências, suas experiências, que foi cada vez mais te conectando, o que eu vejo do ser que você é hoje. Mas me conta uma coisa nesse processo todo da sua história. Quando e como você conheceu o Andréia? É uma história boa também. Porque eu sei que tem uns então, 1900 e são esses dois desertos que eu ia te falar. Esse aconteceu quando o Floripa Quatro Tempos se dissolveu. E aí eu fiquei sem nada de novo, né? Sem chão, não deu certo o programa, eram 5 sócios, muita gente. Então eu fiquei sem nada. Peguei outro empréstimo do BESC. Dá-lhe que esse podcast, ó. E aí fiz um projeto e falei, cara, eu comecei dentro de um hotel. Então, só com o meu projeto embaixo do braço, nessa época eu dava aula de surf já. Então eu tinha o projeto, 2 pranchas velhas de surf. E o empréstimo. Um caiaque. E o empréstimo porque eu comprei uma Towner, que era para carregar turista, carregar pessoas. Eu precisava carregar pessoas, então eu preciso de um carro um pouquinho maior. E a Towner na época era o carro mais barato que tinha e tinha 7 lugares. Eu comprei esse carro. Então fiquei no vazio, no deserto e saí com o meu projeto, batendo de porta em porta. Pum, fui em todos os hotéis de praias que tinham onda. Porque eu queria
Eu vislumbrei que o surf poderia ser o meu carro-chefe para começar a crescer a empresa. E foi isso que aconteceu. Então eu bati no hotel, nos ingleses eu bati em todos os hotéis, um hotel só me respondeu, que era do grupo da Porto Belo, porque tinha uma gerente profissional e não um gerente, vamos dizer assim, um gerente de família, né, de uma empresa familiar, onde ele queria explorar o turista e não o turismo. Então o meu projeto caiu bem dentro de um hotel que realmente entendia de turismo. O primeiro ano eu trabalhei numa mesa de plástico na frente da recepção, vendendo as minhas aulas. No segundo ano, eles me deram uma das maiores salas do hotel para eu trabalhar. Caraca, que de tão bom que foi para eles, né? Então, o resultado que deu lá dentro. Então, no segundo ano eu já ganhei a sala da fachada para montar a agência lá dentro e expandir. E eles montaram para mim um conta corrente. Como eu não tinha grana, eles montaram para mim uma conta corrente, onde eu só fazia a solicitação dos equipamentos que eu queria e a venda dos produtos feitos pelo hotel, né, dos passeios e das atividades, pagava essa conta corrente. Nunca ficou negativa a minha conta corrente. Nunca. E eu comecei a comprar tudo. Comprei equipamentos novos, caiaques novos, prancha nova e inventei o surf rafting. Daí isso aí mais pra frente eu te explico o que é. Vai anotando aí, gente. Mas, enfim, esse foi o meu primeiro deserto, que deu certo logo em seguida. Deu certo. E depois, em 2014, o segundo. Bom, fiquei 10 anos dentro desse hotel. Ficou 10 anos lá. 10 anos. E só saí porque o hotel resolveu fechar. Olha só. Eles, como era uma empresa muito grande, multinacional, o que eles fizeram? O hotel não dava lucro suficiente. Então eles resolveram fechar o hotel e transformar ele em uma parte em apartamentos e vender. Para eles era mais lucrativo do que manter o hotel. E aí, nesse sentido, eu saí, fiquei de novo sem nada, mas foi numa época onde também a minha equipe diminuiu, eu perdi alguns sócios. Eu sempre tive bons sócios. E os meus sócios também sempre tinham projetos bons e eles acabavam saindo para outros projetos. Sim. Então, eu perdi os sócios, fiquei com uma equipe muito ruim. E aí, eu fui renovar o aluguel, porque daí nessa época eu já tinha alugado outras áreas. Então, eu já tinha implantado, por exemplo, eu já tinha comprado um barco, eu já tinha comprado um barco para mergulho, equipamentos para mergulho. Então, eu tinha uma sede dentro de uma marina lá nos ingleses. E eu fui renovar o aluguel. Quando eu fui lá renovar o aluguel, o cara olhou para mim, pô, teu movimento esse ano foi legal, né? Vamos dobrar teu aluguel. Ah, tá de sacanagem. Sério? Era assim, aluguel nos ingleses antigamente. Tá ganhando dinheiro, eu posso cobrar mais. Exatamente. Que era a fatia do bolo. Era assim. Nossa, ele olhava pro teu movimento e falava, olha, ano que vem é o dobro. Então tu imagina dobrar o teu custo operacional assim do dia pra noite. A conta não bate, né? E aí, empreendedor. E aí tu tem uma equipe que não tá muito boa, tu olha para um lado, olha para o outro, tu vê que tu perdeu o teu maior parceiro, né? Porque daí eu tinha perdido o hotel, eu fui para outro hotel, mas aluguei a sala, eles não queriam parceria. Então eu aluguei uma sala, então não tinha parceria nenhuma com o hotel. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, sabe de uma coisa? Zero, vou começar do zero de novo. E aí eu vendi boa parte das coisas que eu tinha lá, comprei um container, botei tudo dentro, demiti todo mundo e voltei para o Rio Vermelho, né? Onde tudo começou. E aí a minha esposa herdou um terreno que era na frente da nossa casa. Eu coloquei o container lá com todos os equipamentos dentro e comecei do zero de novo na minha casa, sem balcão, porque quase 100% da minha venda era balcão. Então eu saí de um negócio que era balcão para um negócio online. Isso em 2014. Nossa, online em 2014. Porque eu não quem é que ia passar na minha rua? Servidão com o nome do avô da minha esposa. Então não tem como. Quem é que ia passar naquela rua procurando por turismo? Nunca. Verdade. Entendeu? Então eu saí em 2014 de um negócio de balcão para um negócio online.
E lógico, né, de indicação. Aí Uhum. meu maior foco era os hotéis me indicando, mas eu diminuí ao total. Eu nunca tinha pilotado o barco novo que eu tinha acabado de comprar. Olha. E aí eu tive o prazer de levar ele dali dos ingleses até a Barra da Lagoa, a primeira vez que eu saí pilotando ele. Pô, que legal esse barco, é muito legal mesmo. Que E daí eu massa. falei, cara, agora eu vou fazer o que é a minha essência mesmo, que Uhum. é... A empresa deu aquela crescida e eu fiquei aqui atrás da mesa. Quando eu vim em 2014, eu estava muito atrás da mesa resolvendo problemas e pouco operando e fazendo o que eu amava. Nessa época você estava focando em qual tipo de esporte? Aí nessa época, o mergulho era o carro-chefe. Uhum. Mergulho e o surf, os dois. Ah, legal. Mas sempre tive, aí é que entra o outro lado que eu não te falei, né, para te esperar, que era o treinamento experiencial, que é o team building, né, que a gente chama, o treinamento, o desenvolvimento de equipes. Sim. Porque, você lembra aquele primeiro hotel que eu fui? Sim. Dentro daquele hotel existia uma estrutura de uma das maiores empresas multinacionais que operam esse tipo de atividade no Brasil, da Dinsmore, que é o cara que criou o Teal nos Estados Unidos. Então imagina que a Dinsmore, uma multinacional, eles tinham alugado dentro de um hotel uma estrutura Olha só. e eles traziam pessoas de vários lugares do Brasil e até do mundo para se hospedar lá no hotel e fazer treinamentos de desenvolvimento a partir do movimento, né? A partir de atividades outdoor. E aquilo ali me chamava muita atenção, e então eu conversava com os psicólogos, eu conversava com os facilitadores, e eu fui investigando, aí eu descobri o Dinsmore, descobri o livro Teal, e eu fui estudando aquilo ali, falei, cara, eu quero trabalhar com isso. Isso daqui une aquela questão da educação, né, com o meio ambiente, com a natureza Sim. e com a atividade física. Então eu consigo trabalhar os três conceitos aqui, então é isso que eu quero trabalhar com isso. Então a Adrenalha sempre trabalhou com isso. Então, depois que eu consegui esse local no hotel, eu fui atrás de uma pessoa, e eu estava buscando uma pessoa para trabalhar com, na época a gente chamava de TEAL, que era treinamento experiencial ao ar livre. Primeiro começou como treinamento empresarial, depois passou para experiencial. Então o treinamento experiencial é o Iron Week. Entendeu? Então, na verdade, a gente chama de outdoor learning, né? Hoje em dia existe uma corrente muito grande, principalmente na Europa, né? Que eles usam o outdoor learning. O outdoor learning está até dentro das escolas na Inglaterra. Está sendo muito falado, né? 30%, Vivido, por exemplo, 30% do tempo de estudo na Inglaterra tem que ser ao ar livre. Ao ar livre, na natureza, né? Então, essa busca ali, o meu melhor produto sempre foi essa parte de treinamento para empresas. Né? Ele me mantinha na baixa temporada. Então, a baixa temporada a gente... E aí eu tive um sócio, que é o Helder, um sócio incrível, porque ele uma mente brilhante, ele é psicólogo, se formou em Curitiba, e já estudando psicologia, ele montou uma ONG e ele fazia a mesma coisa que eu fazia aqui, só que lá em Curitiba, né, com adolescentes. Que massa. E um dia a gente se encontrou, conversamos e falou, cara, vamos trabalhar junto. E aí a gente desenvolveu vários programas, inclusive para ensinar as pessoas a fazer esse tipo de treinamento, né, que eram os nossos workshops. E com esses workshops a gente já conseguiu atender grandes empresas até. Enfim, e aí o Helder, ele acabou prestando concurso para a UFES, que entrou para a Universidade Federal, aí teve que sair da empresa. Fez mestrado, fez doutorado. E aí, ano passado, ele foi para a Austrália. Foi para a Austrália fazer um pós-doc. Olha só. E aí, o que aconteceu? Pegaram ele lá. Mesmo. Pegaram e deram um emprego para ele, só de 3 dias na semana.
E oferecendo para ele muito mais do que ele ganha aqui, mas enfim, Vai ele... fazer o quê, né? Tchau. Não, ele recebeu uma proposta muito boa, de certo, e o Helder, ele hoje, ele tá fazendo uma carreira brilhante na Austrália. Que massa. Tá, e aí vamos lá, quero saber aonde que o Iron Week entra na história. O Andréia, na Então, verdade, aí nessa né? mesma época, o que eu fiz? Lembra a história que deu certo antes, né? De eu sair com um projeto, Sim. ir atrás de um hotel? Só que eu não queria mais os ingleses, né? Eu não queria mais os ingleses, já naquela época, 2014, ele já estava com muita gente, virou uma praia urbana, então já não tinha mais o astral que eu buscava, né? Que é essa conexão com a natureza, mais próximo da natureza, enfim, o público já estava muito diferenciado. Então eu peguei e fui no Oceano Mare. Porque a gente, de passar ali na frente, falei, cara, essa pousada, eu conhecia a pousada antes do André comprar. Aí o André comprou e transformou em Oceano Mare. E aí eu fui lá e levei o projeto para ele, mostrei, ele gostou muito. Só que a gente não fechou uma parceria, porque a minha ideia era fazer a mesma coisa que eu fiz com o outro hotel, de ficar lá dentro e fazer tudo. Mas não, levou 10 anos, assim, pra gente ir se conhecendo. Italianão. Então a gente sentava e conversava muito sobre tudo isso, como seria legal e... Sim. Mas uns 2, 3 anos atrás ele entrou com uma ideia de querer modificar um pouco, né, de pousada para hotel e de entrar com alguma atividade mais experiencial dentro do hotel. Então a gente fez várias oficinas lá dentro de criatividade, buscando entender os locais, os espaços que ele tem, o que cabia, o que não cabia. O que a gente vai... Se a gente botar, por exemplo, uma tirolesa, o que vai acontecer? Esse barulho aqui, esse barulho do zzz, o tempo todo, isso afugenta, isso atrai, qual é o tipo de público, vale a pena, não vale a pena. Então, a gente fez oficinas mesmo, a gente ia em cada espaço, oficinas criativas. Sim. A gente criou várias, e aí ele chamou um monte de amigos e a gente fez umas dinâmicas lá e dentre essas atividades, ele tinha um espaço lá, que é bem onde está o octógono, que é um espaço que eu sempre achei assim, muito bonito, né? Sempre teve umas árvores, umas copas grandes, e eu falei, cara, aqui cabe alguma coisa diferente do que tá, porque era uma sauna, a sauna até inclusive pegou fogo, depois ficou a ruína lá e eu falei que era pouco aproveitado aquele espaço e era um espaço que tinha uma energia muito legal, eu sempre me sentia bem, mesmo assim com aquelas ruínas que tinham, o espaço ainda assim era muito legal. Talvez pegou fogo porque o Iron Week pudesse acontecer. Eu acredito muito, né? Eu acredito também. Então, numa conversa, em várias conversas que a gente teve, ele teve em algum momento um insight, né, dele. O insight foi dele de wellness, né, de aliar a hospedagem com essa onda crescente do wellness no mundo inteiro. E aí ele teve uma sacada, e aí a gente foi procurar ele disse, tá, agora eu preciso de um espaço para que a gente possa botar isso. Eu falei, cara, o espaço tu já tem. Né? O espaço era aquele, né, onde eu sempre ia e falava, aqui cabe alguma coisa, aqui cabe alguma coisa. Eu falei, cara, um octógono, faz uma figura de 8 lados. E começa por aqui. E aí nasceu ali o octógono, nascendo o octógono, as ideias do Iron Week, de como que a gente poderia iniciar uma lista de professores, uma lista de programas, né? Aí construir um programa e, na verdade, a parte filosófica, né? A parte de como que a gente vai conectar o que a gente quer passar através dessas atividades, isso ela ainda está em desenvolvimento, né? Então, e vai estar, eu acho que a vida toda. Sim. Porque a cada edição nós temos novos insights.
de conexões. Cada grupo que aparece ali, né? Cada pessoa Exatamente. que você vai se conectando, Exatamente. ele vai criando forma, né? Isso. E aí a gente está arredondando um programa número 1. Esse programa número 1 é esse que você participou, né? Que é o, vamos dizer assim, o Iron Week de entrada. Em breve a gente está lançando o Evolution. Sim. E aí o Evolution é uma evolução mesmo, né? Porque Legal. evoluir nem sempre é se desenvolver, né? Eu sempre falo isso, né? Porque tem certas coisas que, por exemplo... Evoluir é da ré também, né? Pode evoluir, até os médicos escrevem isso lá, né? Evoluiu para a morte. Evoluiu para a morte. O quadro evoluiu para a morte. Então quer dizer que você pode evoluir para o teu fim, né? Sim. Então, se desenvolver é diferente de evoluir, né? Agora me fala uma coisa, Sérgio, assim, já que a gente está entrando já nesse assunto do Iron Week, e eu acho legal a gente aproveitar a oportunidade para explicar um pouco melhor, porque tudo bem que é um movimento e ele acolhe as pessoas, mas não vamos nessa perspectiva, vamos numa perspectiva de você como um instrutor, de você como uma pessoa que está aí há anos, com uma vasta experiência, entendendo o que a natureza tem para oferecer, entendendo que o esporte pode impactar unindo essa natureza. Então, dentro da sua experiência e você como um profissional, como a Iron Week, você enxerga o Iron Week nesse movimento, nessa perspectiva, diante de um cenário atual hoje das pessoas? Porque a gente fala muito assim, gente, as pessoas tá tudo doido, tá tudo doente, tá tudo virado no acelerado do WhatsApp ali, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes. E às vezes a gente esquece de contemplar, né? Às vezes a gente esquece de olhar para dentro, olhar a natureza, escutar o vento, sentir o vento. Então, fala um pouquinho, vamos conversar um pouquinho sobre isso, assim, e o Iron Week no meio disso. Legal. A explicação acho que eu vou fazer uma correlação com o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que é onde nasceu também uma ONG, que hoje é uma ONG, né? Na época, ela nasceu uma instituição para ensinar as pessoas a lidar, por exemplo, com naufrágios. Porque durante a Segunda Guerra Mundial se percebeu, quando um navio era batido e naufragava, as pessoas que morriam eram jovens. Os experientes, gordinhos, as pessoas mais velhas, pegavam um pedaço de madeira, ficavam flutuando e eram resgatados. E os jovens, fortes, com atributos físicos que, meu Deus, eram para eles estarem vivos, né? E não o outro que não... Sim. Então, durante a pesquisa, eles descobriram que faltava experiência. Na verdade, o jovem ele era muito mais capaz, uma aptidão muito maior, só que sem experiência. Ele não tinha experiência nenhuma, né? É verdade. Caso alguma coisa acontecesse errado, ele não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. Então, ele tentava resolver isso o quê? Na força, de qualquer jeito, levando da forma que dava, né? E muitas vezes no ímpeto e no impulso. E não baseado na experiência e na reflexão de situações que já ocorreram antes. Então, nasce aí a Outward Bound, que é uma ONG que trabalha com educação, com outdoor learning, há muito tempo, né, desde a Segunda Guerra Mundial. Sim. E eles trouxeram a ideia de que, primeiro, antes de entrar no navio, eles têm que sair num navio e fazer simulações de situações para que eles tenham a experiência e depois eles possam refletir quando isso acontecer, né? Possam estar, vamos dizer assim, pelo menos psicologicamente melhores preparados a ter boas respostas se isso ocorrer. Nada mais é do que isso, né? Então, Faz sentido. Então aí, lógico, o avanço da psicologia, avanço, né, de pesquisas, a gente está engatinhando ainda nessa questão de aprender, né? Vamos dizer assim, ó, o que a gente utiliza como um bom mecanismo para trabalhar
né, vamos dizer assim, teoricamente, a vivência, né, que é o CAV, o ciclo de Kolbe, que é o ciclo de aprendizagem vivencial, é de 1980. Caraca, velho. Entendeu? Verdade. É de 1980. Tem coisa que a gente tem que ouvir, às vezes, no meio de um processo para relembrar, porque são coisas que não é de ontem, né? Não, é recente. Então, na verdade, o que a gente está aprendendo a trabalhar com a experiência, a trabalhar por isso que a nossa educação ela ainda é toda assim formal, cadeirinha, porque Sim. a educação experiencial ela é 90, ou eu posso botar 95%, 99% muito melhor do que essa, né? Onde você tá ali sem fazer nada, escutando conteúdo, ouvindo. Quanto que você consegue captar realmente, né, disso? É verdade. Né? Absorver, né, disso. 5%, 3%. Aí, então, esse tipo de estrutura histórica mostra o que é o Iron Week, né? Sim. Entendeu? Então a gente só está seguindo, na verdade, estamos seguindo exemplos, né, de instituições bem-sucedidas, né? E estamos usando também um pouco dessa tecnologia, né, do aprendizado, né? E que esse meu ex-sócio, ele é fera nisso, né? Que é a psicologia comportamental. Psicologia comportamental. Então, como ensinar de verdade uma pessoa, né? Como que ela vai aprender com as próprias vivências? Exatamente. Nada como vivenciar a experiência, né? E aprender utilizando de todos os sentidos. Isso. Então, eu estou vendo, eu estou ouvindo, eu estou sentindo, eu sinto a dor, eu sinto, né? Eu acho isso muito legal e foi uma das coisas que me chamou muita atenção no processo do Iron. O que não é uma novidade, não é uma coisa assim que a gente olha e fala, nossa, meu Deus, né? Nunca vi na vida. Não, mas eu acho que você viveu uma experiência de uma forma muito clara, com profissionais com a experiência, com a profundidade que vocês têm, foi uma das coisas que me chamou muita atenção também. E mostrar que literalmente a gente só está antecipando uma vivência e uma experiência para quando um dia acontecer de eu precisar acessar essa vivência, porque isso, quando você sente, ele acaba que o corpo ele responde melhor, né? Então isso para mim é muito legal. Tu fortalece essa conexão neural, né? Porque o que a gente está querendo é fortalecer a memória, né? Então o que a gente conversa, ouve, fala, existe também tem a gente em 24 horas perde 50% de tudo isso, né? É muito, como se diz, bytes de informação, né? A gente consegue processar tudo. Então, agora, se ela é bem construída, com sentimentos, com emoção, com o movimento do corpo, com ambientação, tudo isso cria uma memória muito mais forte, muito mais enraizada, muito mais fortalecida. Então, a tua conexão neural ela fica muito mais forte. Então, essa é a diferença desse aprendizado para esse, né? Então, por isso que faz efeito o Iron Week de uma forma mais duradoura, né? Você a longo prazo. Isso. A longo prazo. E uma forma que você consegue acessar a informação, é diferente de quando você decora para uma prova, né? Total. Agora, quando você vai ali e vivencia uma experiência e junto dessa experiência que você viveu, você leva um conhecimento junto. Cara, eu vou embora para casa, eu lembro de cada detalhe das mochilas, das ferramentas. Aí, ó. Tá vendo? A mochila invisível, e ela é invisível. Ela é invisível. Mas aí, vamos lá. Aí, para as pessoas descobrirem o que é a mochila invisível, só participando, né? Nada, gente, nada mais do que uma mochila com ferramentas que literalmente nos ajuda, e eu diria que nos ajuda como seres, né? Porque ela te ajuda como um todo. Sim. E literalmente não é o Iron Week, o movimento ou o projeto mais especial, é porque literalmente é uma metodologia que nos faz lembrar. Exatamente. É uma metodologia que nos mostra que estava ali o tempo inteiro, mas o nosso dia a dia, a nossa rotina nos fez esquecer. A nossa atualidade, né? Eu vou falar nossa realidade atual no sentido de
tanto input de informação que a gente recebe, é tanto tudo muito no acelerado, é tudo muito no corrido. Eu estava começando a perceber uma coisa que foi pós-Iron Week, que eu percebi isso. E eu sou muito acelerada. Eu falo muito rápido, eu sou uma pessoa que é muito acelerada em tudo. Eu sou tão acelerada que quando eu estou no computador, a tecnologia não me acompanha. Eu tô, às vezes, falando e escrevendo ali. Não, esqueci um monte de palavras porque minha cabeça já estava lá na frente. Mas quando você cria vivências no sentido de... Ali, com a Adrenalina, com vocês mesmo. Uhum. A forma de como você ensina. Aqui no podcast vocês vêem, né, gente? Fala assim, ó, pausadamente, calmo, como se ele estivesse falando no movimento do vento, assim, ó, tudo muito calmo, né? Pra que pressa? Exato. E se a gente for parar pra pensar o nosso dia a dia, nosso movimento, por quem falou que 24 horas é 24 segundos? Exatamente. E a gente age como se a gente tivesse que caber um monte de coisa que em 24 horas não caberia. Isso. E a gente faz caber porque põe tudo no acelerado. Uhum. E é impressionante como eu piso meu pé, eu tenho que falar isso pro André. André, ó, eu piso meu pezinho no hotel, o mundo acelerado desacelera. Que legal. E a partir dali eu vivo um mundo Que bom. de 24 horas que cabe. Então, e não é que cabe, né? Não é incrível isso? Cabe. Cara, eu tenho 24 horas, pra que eu vou acelerar a minha vida? Essa é uma das... esse é um dos insights que a gente está mais... que entraram nos últimos, que é a questão do Cronos e do Kairos, né? Né? O tempo do relógio, e o tempo real. O tempo real, o tempo... Sim. Né? O agora, eu acho que esse isso agora. Em desequilíbrio, assim, diria que 99,9% da população esqueceu de calcular as 24 horas. Sim. Lá no Iron Week mesmo, foi um lugar que eu não olhava pro relógio. Uhum. E eu me peguei em vários momentos de tempo ocioso, assim, de tipo, tá fazendo nada, fazer nada, e fazer nada. Quem que fica sem fazer nada hoje em dia? Ninguém fica sem fazer nada. Você sempre vai dar um jeito de, se você tá fazendo nada, pegar um aparelho de celular e ficar com ele na sua mão, acelerando tudo. Então, isso eu acho muito legal ali, dentro desse processo, acho que desse pensamento. Às vezes a gente coloca o turismo e as aventuras, os esportes. Eu acho que até o seu ramo mesmo, muitas pessoas generalizam no sentido de que vou trabalhar o ano inteiro e aí eu vou lá e vou me aventurar. Tentar fazer alguma coisa, mas eu acho que as pessoas elas tinham que entender que é o contrário. Entendeu? Eu acho que elas tinham que entender que o tempo inteiro a gente tem isso à nossa disposição. Exato. E que a gente pode pegar um dia, 24 horas, e falar assim, ó, dessas 24 horas, tantas eu vou trabalhar, essas outras eu vou fazer um caiaque. Essas outras, sei lá, eu vou olhar para a árvore e ficar contemplando. Então, acho que é muito sobre isso. E a Adrenalina nasceu dessa ideia, exatamente. Sim, pela história dessa que ideia. você conta. Eu falei, cara, eu vou trabalhar em qualquer outra coisa, eu vou pegar o meu dinheiro, eu vou gastar para fazer o que eu amo fazer. Sim. Então, quer dizer, eu vou trabalhar 7 dias e vou querer passar o final de semana andando de caiaque. Falei, por que eu não ando de caiaque a semana toda? Sim. E no final de semana eu ando também? Boa. Entendeu? Então, Sim. foi daí que nasceu a ideia da Adrenalina. É exatamente isso. Deixa eu ver aqui, eu tenho algumas perguntinhas aqui, ó. Tá. Falando ainda um pouquinho do Iron, e principalmente para você que é um instrutor que está conectado 100%, eu diria que, né, essas suas 24 horas nesse contexto. Como é diferente, é a mesma coisa, tem uma atenção diferente quando vai preparar uma imersão, quando você vai participar, ministrar uma imersão do Iron Week dentro da rotina do que já tem alguma preparação? Tem, é bom a gente sempre entender um pouco do perfil das pessoas que estão vindo, então a gente dá uma... Porque eu nunca, pra te ter ideia, foram 8, eu nunca fiz nenhum igual, 100%. Né? Nenhum. Todos foram diferentes. E também veio um pouco de sentir, além da gente ter uma ideia do perfil das pessoas que estão vindo, aquela primeira dinâmica que eu faço lá no octógono, antes da trilha,
eu procuro sentir muito o grupo também, né? Procuro entender um pouco mais as pessoas que estão ali e deixo fluir dentro de um programa de várias linhas que eu posso trabalhar, eu deixo uma fluir mais do que as outras. Ah, legal. Então, a gente tem, vamos dizer assim, 5 linhas de trabalho que eu posso puxar dentro das minhas dinâmicas. Legal. Mas se eu puxar as 5 linhas de trabalho, as 5 linhas de trabalho, aí eu vou trabalhar muito superficialmente em cada uma delas. Uhum. Então, eu prefiro sentir o grupo Legal. e puxar uma um pouquinho mais profundamente. Aí, tanto nas duas atividades, né? Da trilha e a da canoa. E é o que vai acontecer principalmente nos próximos. Porque os próximos, o que acontece no 1 é que a gente ainda está muito próximo da zona de conforto. Né? Então, acontece uma intensidade muito alta, mas tudo o que a gente precisa está ali, do ladinho. E aí uma dica do que pode acontecer nos próximos é essa questão da zona de conforto e ir se distanciando para ver como é que a gente funciona longe dessa zona de conforto, né? Longe do celular de verdade, né? Longe de algo que tenha um telhado de verdade. Né? Exato. Porque a ideia é ir cada vez mais fundo em quem eu sou, né? Quem sou eu? Bem desse jeito, então, né? Qual foi o momento desafiador seu como líder? Eu não vou focar só no Iron Week, mas como um líder da área do entusiasmo, da natureza, do esporte. Bom, um momento desafiador sempre é quando a gente... Porque é muito bonito, assim, a gente criar o nosso ideal, né? A nossa empresa, a forma como a gente quer que as coisas se desenvolvam. E a gente busca estudar, a gente busca um aperfeiçoamento diário. É diário o aperfeiçoamento. Eu tenho um horário de estudo todo dia. Olha. Então, eu estudo todo dia. Que massa. Todos os dias eu estudo. Estou fazendo 2 pós-graduação. Além do estudo, eu faço 2 pós-graduação. Então, que massa. Hashtag fica a dica, gente. Então, quando o chocante para mim é que o mundo não acompanha isso, né? Então, a gente sempre vai ter o choque do que a gente acredita de desenvolvimento e a gente vai sempre se chocar com um mundo que anda muito mais devagar, principalmente no Brasil, né? Se a gente for levar para o lado governamental, de leis e tudo que atravancam e que te bloqueiam e que não favorecem, né, o desenvolvimento dessas áreas que deveriam ser muito mais, como eu te falei ali no início, que deveria ser o Estado, o governo, que deveria incentivar isso, né, e não atrapalhar isso. Né? Então, no final, eles bloqueiam mais, pioram mais do que ajudam. Então, a gente, no Brasil, é assim. Então, a gente tem que... Sim. Mas esse é um grande desafio. Teve algum... Não vou falar descoberta, mas algo que você sentiu que foi bom para você dentro do processo do Iron Week, que fez diferença, às vezes, em algum momento para você? Não. Porque às vezes a gente fala de processo, tô lá como instrutor, mas para você foi transformador também? Todos são. Todos são. É incrível como a gente aprende, sabe? Sim, né? Não, é incrível. Por isso que eu te falei que nenhum deles foi igual. Porque o primeiro eu fiz de um jeito, aí o segundo eu senti que poderia ser de outro, o terceiro de outro. E aí quando eu fiz os 3 primeiros... Eu falei que a gente fazia sempre a atividade das dunas, acho que foi no 4º ou no 5º, eu falei, nós estamos precisando de uma atividade em grupo, em equipe. Porque a gente vai desenvolvendo as individualidades, né? Mas é muito legal quando a gente coloca essas individualidades para trabalhar em equipe. Porque o que a gente vai sair dali
E a gente vai voltar para uma equipe, né? A nossa família, os nossos sócios, a nossa empresa. Total. Não tem como nesse mundo você ser só você. Não tem como. Existe. Isso não é impossível, né? Nenhum agricultor dentro da montanha lá trabalha sozinho sem nenhum outro ser. Não tem como. Então foi aonde entraram as canoas. Eu falei, não, a gente tem que mudar, dar uma guinada nessa parte, porque a parte das dunas, eu acabava fazendo uma atividade ali em equipe no final, mas era um pouco tempo, então precisava aumentar esse tempo. E aí o Nishio entrou com as canoas havaianas. Que top. Tá. Qual legado você quer deixar como educador físico e mentor? Estilo Outward, estilo movimento escoteiro, né? Eu acho que estilo a Knowles é outra também, Knowles? N-O-L-S, Knowles. A Knowles também trabalha com outdoor learning no mundo inteiro. Na verdade, o legado é de que a natureza é simples, que a vida é simples, seguindo Tolstói, né? Que não adianta a gente ficar atrás de uma mesa querendo mandar nas pessoas e enriquecendo, sabe? Eu acho que isso é eu acho que não poderia se dizer que é a coisa mais tola do mundo, vamos dizer assim, né? Ficar atrás de uma mesa, sentado numa poltrona, cheio de comandos, faça isso, faça aquilo outro. Não, você tem que fazer isso. Sim. Né? Tenha um grupo de pessoas que ande ao seu lado, comungue do que você comunga, né? Tenha uma vida simples, porque no final fica tudo aqui. A gente não leva nada, nem um pedacinho Isso é verdade. de matéria. Agora vamos para uma perspectiva como instrutor do Iron Week. O que você sonha para os próximos ciclos? E eu sonho alto, hein? Andréa que me escute. Vai, que aí a gente aproveita essa oportunidade. Andréa que me escute. Fala uma coisinha, vai que, né? Não, os pensamentos são... Ainda mais assim. Porque, vou te dizer, é uma questão que a Adrenailha sempre sonhou. Nós sempre sonhamos em atuar com esse tipo, né, de programa. Top. Né? Então a gente trabalha com team building, com treinamento empresarial há muito tempo, com treinamento experiencial há muito tempo. E a gente sempre estava buscando uma forma de montar um projeto. Que massa. E em parceria com um cara como o André, que conseguiu juntar, unir, fazer um time, a ideia é que a gente possa crescer isso muito, sabe? Expandindo não só dentro de Floripa, mas para outras regiões, né? Onde a gente possa levar pessoas para... Hashtag eu também defendo. Que a gente possa ter experiências na Patagônia, principalmente, né? Vamos ficar aqui pela América Latina, que aqui tá legal pra caramba. Top. Mas a América Latina inteira aqui, com vários lugares alucinantes de natureza. Tem muitos lugares bonitos, né? Sim. Meu Deus. Isso falar só de Brasil, só nível Brasil, meu Deus, já só em Brasil já é agora imagina, né? Que massa, André. André tá pensando em nós. Sérgio, vamos deixar um recadinho para quem quer participar do Iron Week? Vamos. Aquela galera, assim, que tá assim... mas eu não tenho tempo. Mas eu não sou atleta. Mas faz muito tempo que eu não faço uma atividade física ou que eu não corro. Mas eu não sei andar de caiaque ou de canoa. Essas pessoas, sabe, que acham que não é para elas. Sim, é bem isso que acontece, né? Mas a primeira questão de ser generalista. Eu amo generalista, né? Não que eu não goste dos especialistas, gosto muito, acho que os especialistas são pessoas obstinadas. Já são, né? Já são especialistas. Para se desenvolver em um esporte só e atingir o topo é muito difícil. É muito difícil. É mais fácil ser generalista, entendeu? É muito mais fácil. É muito mais fácil você correr um pouquinho, nadar um pouquinho, pedalar um pouquinho,
entendeu? Canoar um pouquinho. Eu tô nesse aí, tá? Nesse grupo aí. Exato, mas olha a quantidade de experiências, né, que você pode ter, diferentes, né? Pouquinho, Verdade. mas muito mais abrangentes, às vezes muito mais educativas e muito menos, vamos dizer assim, dolorosas, né? Porque a especialidade também traz uma questão que é esse aprimoramento muito específico do corpo vai acabar trazendo tipos de lesões, tipos de problemas físicos que mais tarde, cedo ou tarde, isso vai ter que ser tratado, né? O generalista não. Então eu digo porque é experiência própria, né? Então eu surfo, não sou o melhor surfista. Eu ando de caiaque, não sou o melhor canoísta. Eu escalo, não sou o melhor escalador. Que entendeu? E não quero ser. Sim. Entendeu? Não quero ser. Então, eu quero aproveitar o que cada atividade dessa me oferece dentro de um limite onde eu não precise parar de trabalhar, onde eu não preciso ter que fazer longas paradas de fisioterapia, por exemplo. Sim. Entendeu? Então, uma das coisas que eu sempre tive na Adrenaília foi eu não me machucar, porque eu preciso do meu corpo para o trabalho. Sim. Então, são 25 anos de empresa, 25 anos de aventura, 25 anos fazendo tudo isso e nunca me machuquei seriamente, entendeu? Então, o generalista é o melhor. Então, quem quer vir participar do Iron Week não precisa ter medo em relação a isso, né? Pelo contrário, é isso que a gente propõe dentro do Iron Week, que você possa experimentar, provar diversas atividades, mas que você consiga conectar que todas as atividades, no fundo, elas te trazem para o momento presente, elas te trazem para essa ação, para que você compreenda melhor como que o seu corpo interage no mundo, né? Então é isso que essas atividades querem te trazer. E a ideia de ter essa generalidade de atividades é que, lógico, cada corpo é um corpo, né? Então a gente se adapta melhor a um determinado tipo de atividade e a gente sempre vai ter uma atividade base, que é a que a gente mais gosta, mas a gente deve provar e utilizar as outras como um acompanhamento. Sim, total. Que massa. Então essa é a ideia. Venham. É exatamente o que eu senti, assim, principalmente na diversidade das atividades físicas. Em vários momentos você tem a percepção daqueles que domina bem um certo tipo de atividade, já no outro já não domina tanto. E você vai se encontrando nessas ambiências, tipo, isso aqui é legal, consigo fazer. Isso aqui já tem um pouco mais de dificuldade. Então, assim, não é uma questão de dar conta de tudo ou ser um especialista em tudo, mas de participar e testar o corpo e testar principalmente a sua capacidade de conseguir lidar. Lógico. E conseguir fazer tirar essas crenças, né? Foi exatamente assim comigo, assim, sabe? Foi muito legal por conta dessa analogia que eu fui fazendo, vendo as meninas, me vendo, né, num ambiente, falando, cara, que legal, a gente consegue. É os altos e baixos ali para cada atividade que eu fui percebendo, muito legal. Sim. Gente, esse é o nosso convidado de hoje. Quem gostou, bate palma, faz barulho, faz sinal de fumaça, aquele print nos stories, a gente adora também. Mas assim, Sérgio, muito obrigada. Foi para mim uma satisfação incrível conhecer sua história. Eu tenho certeza que se cavar tem muita coisa. Ixi. Mas a gente está com várias ideias aqui para o podcast do Iron Week de conseguir cada vez mais discutir, principalmente as vivências de cada turma ali, de cada grupo, né? Então a gente tem isso como um propósito aqui. Então, muito obrigada mesmo. Gratidão por ter aceito o nosso convite de compartilhar um pouquinho da sua experiência e principalmente da sua história conosco. E para você que está nos assistindo, que eu sei que você está aqui num dos episódios que são especial aqui, não só na Alquimia, mas também da série Iron Week.
aquele recadinho básico, né? Antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente sempre vai estar trazendo aqui, dentro dessa perspectiva que o Iron Week oferece, né? Que eu costumo falar que histórias forjam líderes. E a gente sabe que a gente é feito de corpo, mente e espírito. Então, a proposta aqui é a gente trazer um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de experiência e vivência para poder alinhar um pouquinho aí, porque às vezes a gente sabe que no meio da nossa correria, do nosso dia a dia, a gente pode meio que estar desarmonizado aí nesse quesito da corpo, do mente e do espírito. Então, esse é o meu convite para este episódio, para este podcast. Aqui na nossa descrição a gente vai deixar todos os dados e principalmente as redes sociais da Adrenailha. Então, você vai lá dar uma stalkeada, já aproveita para agendar aquele esporte radical, aquela escalada, aquela canoagem, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E para você que está chegando agora, te faço aquele convite incrível, né? Venha para o Iron Week viver a sua experiência, porque tem coisa que não se explica, gente. Tem coisa que se vive. Beijo no coração de vocês. Eu fico aqui nos bastidores com o meu convidado e até o próximo episódio do Iron Week Podcast.